Ok? Bom dia a todo mundo. Muito obrigado pela sua presença o dia de hoje. Eu peço desculpas com antecipação pelo problema que a gente teve com o laptop. Por alguma razão, ele não gostou do sistema de vídeo da conferência e o grande problema com isso, a gente não conseguia mostrar a máquina virtual que eu tinha para fazer bastante demos. Porque a graça da apresentação que eu vou fazer é que ela é 20% apresentação em PPT e 80% em vivo, mostrando as funções, como é que elas funcionam e tudo isso. O problema é que agora eu vou ter que fazer como bom brasileiro, improvisar. Bem, meu nome é Francisco Munhoz Álvares. Alguns de vocês me conhecem, outros não. Eu estou vindo aqui no Brasil para falar sobre Oracle desde o ano 2009. Eu trabalho com a versão da Oracle desde a versão 6. Eu tive o privilégio de ser um dos primeiros a começar a trabalhar com a tecnologia Oracle no Brasil e na América Latina, quando a Oracle do Brasil ainda não existia. O primeiro projeto na América Latina envolvendo Oracle foi na Tubos e Conexões Tigre, em Joinville, em Santa Catarina. Foi nesse projeto que eu fui introduzido para a Oracle e comecei trabalhando nos primeiros 5 pessoas trabalhando com Oracle no Brasil, quando ele foi introduzido. Um par de anos depois, a gente também estava trabalhando com outro projeto da CETIL e a gente começou a ajudar a formação da Oracle do Brasil. Eu tenho algumas certificações, eu tenho ao redor de 32 certificações no momento. Eu tenho tido o benefício de haver sido o Oracle Beta Tester da versão 7, quando a gente estava trabalhando com a Tubos e Conexões Tigre. Eu fui Beta Tester da versão 11G Release 2, da versão 12, da qual eu escrevi um livro, e também do Oracle VM, versão 3.1. Eu sou o spokesperson para a EOC da Latinoamérica, junto com o Eduardo. Eu também tenho certificações na área da ITIL. Tive o privilégio de ser escolhido como Oracle Evangelista do Ano 2010 pela Oracle Magazine. E não pode dar uma olhadinha aqui, não se vê a configuração, mas my blog is oraclenz.com ou .org ou .net. Meu correio eletrônico é mbatech@hotmail.com e o meu Twitter é FCOMunhoz. Então, eu tenho várias formas de comunicar e falar com a gente. Eu tenho um montão de amigos no Facebook que eu não tenho nem ideia quem são, mas eu tenho como 3.000 pessoas no Facebook. Eu tenho ao redor de 4.000 pessoas no LinkedIn. Eu tenho ao redor de 1.200 followers no Twitter. Vocês podem me achar em qualquer lugar, basicamente. Até por sinais de fumaça, você pode me comunicar comigo, não tem nenhum problema. Na atualidade, eu sou o Oracle Professional Service Manager da Revera, na Nova Zelândia. Basicamente, eles são um cloud computing. Eles são como a Amazon, na Nova Zelândia. Eles provêm todos os serviços de infraestrutura as a services, IaaS. E somos o maior cliente da VMware do mundo. Somos o maior Hyper-V provedor da Ásia Pacífico. E somos a maior Oracle VM Farm entre Austrália e Nova Zelândia. E com projeções para o final desse ano ser a segunda maior da Ásia Pacífico. E esse foi o meu trabalho, desenvolver meus produtos Oracle com Oracle VM na Rivera. Vai ter uma mudança que vocês vão ver pronto, que é um segredo que ainda não posso revelar, mas vão ver uma mudança muito importante na minha carreira e vai afetar e vai permitir também que eu trabalhe mais perto dos mercados da Ásia Pacífico e da Latinoamérica e vai acontecer no mês de setembro. Fica ligado aí que vai vir novidades no canal. Bem, o pessoal sempre me pergunta, Francisco, você fala um pouco português, você é presidente do Grupo de Usuários do Chile, da Nova Zelândia, da América Latina. Perdão o pessoal que tapar os seus ouvidos, mas de onde caralho você é? Então, a forma mais fácil de explicar e de apresentar é com mapinha. Então, eu nasci no Chile. Eu cresci no Brasil, onde eu morei dos 3 anos de idade até os 22. Eu tive o privilégio de morar em Joinville, Curitiba, Blumenau, Belo Horizonte, Minas Gerais, em Cuiabá, Mato Grosso. Viajei bastante, como se pode dizer, no Brasil. Depois eu voltei para o Chile
Depois, aos 22 anos de idade, onde eu casei, acidentes acontecem, ninguém é perfeito. Depois disso, eu mudei para os Estados Unidos, onde eu morei por 10 anos. E depois, agora eu estou do outro lado do mundo, morando na Nova Zelândia. Por isso, se você se mandar cagada de um lado do mundo, você somente tem que mudar para o outro. Não, eu estou brincando, brincadeira. Então, o problema com todas essas mudanças é que você perde um pouquinho a sua identidade. Quando eu morava no Brasil, todo mundo sabia que eu era chileno. Não tinha razão alguma, mas todo mundo me chamava, ô chileno, vem para cá, ô chileno, vai para lá. Eu era o chileno. Quando eu voltei para o Chile, não tinha jeito que o pessoal aceitasse que eu fosse chileno, porque meu acento português era muito forte. Então, ainda é, o pessoal reclama. Então, eles sabiam que eu era brasileiro, me chamavam, ô brasileiro, vem cá, ô garotinho, vem cá. Eu era o garotinho agora no Brasil, no Chile. Quando eu mudei para os Estados Unidos, fácil. Todo latino que fala espanhol nos Estados Unidos, o que é? Mexicano, agora eu sou mexicano. E agora que eu estou morando do outro lado do mundo, na Nova Zelândia, todo mundo acha que eu sou índio. É incrível, eu estou comendo com a minha família no restaurante, o pessoal, os hindus, vem do lado do meio, começam a falar em hindi, e eu falo para eles, eu não falo hindi, eu não sou hindu. Tem certeza? Seu pai é hindu? Não. A sua mãe é hindu? Não. E o leiteiro, o cara do correio, alguém era hindu? Não tenho ideia, mas eles pensam que eu sou hindu. Esse que é o problema que você tem com tanta mudança. Mas, bem, vamos mudar agora um pouquinho para o conteúdo que a gente tem aqui. Eu vou tratar de improvisar, porque a gente não tem agora o material para mostrar para vocês em vivo como é que funciona e a mágica que se pode fazer com os produtos. Mas quanta gente aqui, principalmente os desenvolvedores ou DBAs, não tem um maldito código que está usando bastante recursos da sua máquina, seja CPU, seja memória, tem um terrível explain plan, mas quando você pede para os desenvolvedores para mudar, porque está ruim, eles falam, a gente não pode mexer, a gente não pode tocar. Principalmente se você trabalha com e-business suite, você tem bastante problemas, às vezes, de performance, mas você não pode tocar o código. Ou é um produto fechado, alguma coisa assim. Quem aqui tem esse tipo de problema? Ok. Bem, é bom saber que você tem aquele tipo de problema, mas eu vou te dar uma camisinha aqui para você sentir um pouquinho melhor. Agora, para o resto, eu vou te falar que você pode solucionar esse problema de várias formas. Uma delas é utilizando esse pacote, o DBMS Advanced Rewrite. Com esse pacote, eu posso dizer para o Oracle, cada vez que você vê na memória esse SQL, você muda para esse outro que é o bom. Então, em vez de fazer um full scan, por exemplo, ele vai usar o índice para você. É beleza, ele funciona muito bem, somente tem alguns probleminhas. Como tudo na vida, nada é perfeito. Então, o que ele tem que fazer, isso está disponível desde a versão 10 da Oracle. Eu testei na 10, na 11, na 12, está funcionando beleza, sem nenhum problema. O único que você tem que fazer com isso, você tem um Metalink Note, que vai te ajudar se você quiser trabalhar com Bind Variables. Bind Variables não funciona normalmente, ele tem que ter com variáveis que não estão usando Bind Variables. Por um lado é bom, porque simplesmente, quando você tem problemas de performance por um código, primeiro problema é que eles não estão utilizando Bind Variables. Então você já pode utilizar esse código sem problemas. Então você tem uma pequena lista de restrições, são muito pequenas, mas a principal é com Bind Variables, você pode fazer, mas tem que fazer uns trucos. E para isso, você tem uma nota na Metalink, não é mais Metalink anymore, é Oracle Support, que você explica como é que você pode fazer para trabalhar com essa ferramenta usando Bind Variables. É muito fácil, e na minha máquina virtual que eu ia fazer uma simulação. Eu estava criando uma tabela de estudantes e notas. Eu ia fazer um SQL que estava tratando de fazer pelo número do RG do estudante, aceder à informação do aluno, mas a chave primária era o ID de estudante. Então, usando o RG, ele não tinha nenhum índice lá, ele estava fazendo um full scan. Então, pelo outro lado, eu sabia a query que eu ia fazer, em vez de usar o número de RG, usar o de ID, e eu utilizei o DMS Rewrite, que utiliza Materialize Views por atrás.
Muito melhor, obrigado. Então, dessa forma, eu esqueci o que eu estava falando. Ok, back. Então, Materialize View. Então, ele trabalha com Materialize View por detrás e tudo funciona beleza. Eu ia mostrar como é que eu ia fazer, eu ia criar aquela troca, ia jogar de novo o SQL ruim, ia buscar o explain plan, ele ia me mostrar que estava utilizando o índice agora estava funcionando bem como tinha que funcionar. Depois eu ia destruir a situação que eu criei e ele ia funcionar ruim de novo e ia mostrar que estava fazendo um full scan. Então, ele não funciona por defeito usando bind variables, você tem alternativa solução nesse documento. Somente funciona com o comando selects, por lógicas. Ele não vai funcionar para utilizar para insert, update ou delete. Somente para selects. E esses que causam a maior quantidade de problemas de performance. E não funciona quando a tabela base sofre um modified to está errado, não é DML, DDL. Você faz uma modificação na estrutura da tabela, você tem que recriar de novo, porque por detrás ele criou uma Materialize View para trabalhar com aquela tabela, e se a estrutura da tabela mudou, você tem que recriar. Então, essa é uma das coisas que funcionam e bastante gente tem usado e ajuda bastante. Eu vou mandar para o Eduardo um scripts, um documentinho, que tem como é que você pode simular para si mesmo. Não é aquele que está lá, eu vou mandar um novo para você, onde que vocês podem simular numa máquina virtual com vocês mesmos. Ele vai criar 2 tabelas, ele tem o script para você ativar o DMS Rewrite, e daí você pode praticar e ver os resultados. Com certeza você vai gostar do que você vai ver. Data masking. Quem aqui usa alguma forma de masqueio ou da data sensível que você tem na base de dados? Quem sabe o que é data masking? Ok. Um presentinho para você também. Aqui que você tem. Da Nova Zelândia. Somente tem que passar o ferro e ele cola direto. Bem, quando você tem data sensível na base de dados de produção, seja, por exemplo, número de cartão de crédito, salários, é informação que é confidencial. Informação que você não quer que todo mundo tenha e veja. Por exemplo, eu tive um empregado meu, numa empresa, que ele ficou tão puto porque eu tive que mandar ele embora, que adivinha o que ele fez para se vingar? Ele publicou o salário de todo o departamento na sala de descanso. Você precisa ver o pau que pegou quando falou: esse cara acabou de entrar e está ganhando mais que eu estou 5 anos na empresa, e o pau pegou. Então é difícil. A informação privilegiada tem que ser protegida. Então, o que a gente faz? Basicamente, um erro que a maioria do pessoal faz. Eu tenho a base de dados de produção, eu tenho toda a segurança do mundo na base de dados de produção, eu tenho auditoria, eu tenho tudo ali. Daí, eu tenho uma base de dados de teste e tenho uma base de dados de desenvolvimento. E o que eu faço? Eu clono a base de dados de produção para teste. Produção tem bastante segurança, teste um pouquinho. E depois, para os desenvolvedores, eu clono tudo de novo para desenvolvimento. E desenvolvimento não tem nenhuma segurança. E o que é pior, algumas vezes a pessoa que está em desenvolvimento é pessoas externas à empresa, porque eu tenho uma empresa que eu contratei para fazer isso, e eu dou uma cópia da base de dados para eles. Agora eles já têm acesso à informação confidencial da minha empresa. Podem saber como o pessoal fala, quem são os clientes, como cada um ganha, se tem informação de cartões de crédito e todo esse tipo de coisa. Então, a ideia que a área de informática tem, você tem que proteger toda a informação importante, mudar quando ela muda de produção para teste ou para desenvolvimento. Então, você masqueia, você muda a informação de uma forma que não seja íntegra, que eles não possam roubar aquela informação, mas continua válida para os aplicativos e para tudo que você usa. Tem 2 formas de fazer masqueio com o Oracle que o pessoal mais usa. Uma é utilizando o Oracle Enterprise Manager, o Grid Control, que a gente falava antigamente, agora é o Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c, cada vez o nome está ficando mais grande. E o Data Pump. A grande diferença entre as duas é que o Enterprise Manager custa bastante dinheiro para licença, a Oracle tem que viver. E o Data Pump é barato. Aqui eu tenho um link para um
um papel que você tem dentro da OTN que explica um exemplo de como utilizar o DataMask. E similar com aquele, eu ia fazer com uma máquina virtual. Eu ia fazer uma coisa parecida com o que eu vou mostrar aqui. Basicamente, eu tenho uma tabela, por exemplo, que tem o apelido da pessoa, do nome, o Social Security Number e o salário. Nos Estados Unidos, a situação da data é tão complicada que se eu tenho o nome completo de uma pessoa, a data de nascimento e o número de Social Security, eu posso roubar a identidade daquela pessoa. Eu posso abrir uma conta de banco, eu posso comprar um carro, uma casa, fazer o que eu quiser com a identidade da pessoa. Um dos maiores crimes que ocorrem nos Estados Unidos no momento, pelo menos desde que eu morava lá até agora, é o roubo de identidade, onde o pessoal perde o seu crédito e nos Estados Unidos, sem crédito, você não é ninguém. Quem viu aqui a movie que saiu, é Roubo de Identidade, com aquela gordinha e o fraco? Bem, é aquele tipo de situação. Ocorre muito. Então, você pode fazer tudo legal, pagar tudo, e uma pessoa, somente porque conseguiu aquela informação sua no lixo, ou porque deu uma ligação para tirar a informação, eles podem fazer uma identidade falsa e roubar sua identidade, e você não paga nada e você paga o pato. Então, é complicado. Então, por exemplo, utilizando um produto de data masking, eu posso fazer que a informação assim em produção, e eu vou masquear um nome, que muda para qualquer nome, ele pega e muda a data como é que ele quer, e o Social Security também. Agora, se alguém pegar essa data, depois de masqueada em desenvolvimento ou teste, eles não vão ter essa informação para poder roubar e fazer nada. Então, isso ajuda para, com várias regulações que a gente tem a nível internacionais, é muito bom para proteger a data e por segurança e evitar dores de cabeça. Então, com o Data Pump é muito fácil. Para fazer uma função que eu ia fazer o exemplo, eu tinha uma tabela com 3 empregados, com o número de Social Security e também o salário. E o que eu ia fazer, eu ia masquear o número do Social Security. Eu criava uma função randômica, que é escolher randomicamente 9 números, que é o número de números que tem o Social Security, e ia modificar isso quando fazia usando o export e import do DataPump, XPDP e MPDP. É bem fácil, e no script que vocês podem tirar depois com o GUOB, quando eles derem as apresentações, para todo mundo para compartilhar, vocês podem praticar no seu ambiente. Então, com isso, usando o DataPump, usando a função remap data, você pode masquear a data facilmente. Qual que é a única coisa ruim? Você tem que quebrar a cabeça para criar as funções do tipo de que você quer para masquear, para usar data masking. Você tem alguns exemplos no Oracle Forums, você tem alguns exemplos na OTN, você pode ir para Oracle by Example, na Oracle, na OTN, que agora é My Learning Library, que mudou de nome, e lá você pode ter acesso a bastante exemplos como esse e muitos mais que vocês podem utilizar. E com certeza vai te ajudar bastante, porque o Oracle by Example é uma sessão de tutoriais, janela por janela, mostrando passo a passo como é que você pode fazer para instalar hack, para fazer o que você quiser. É muito interessante e é grátis, que vocês podem acessar lá. Outra coisa que eu gosto de fazer é utilizar a metodologia do what if. E se acontecesse isso? E se acontecesse aquele? Sem pensar no que pode acontecer ruim. A lei de Murphy. Sempre acontece quando você menos espera. Então, o que eu faço? Eu utilizo o DataPump para criar a metadata da minha informação todos os dias. Então, o pessoal tem os backups deles típicos com RMAN, mas também eu faço todos os dias um backup usando o DataPump para outras funções. Não somente para backup e recovery, porque eu posso fazer depois, todo dia, pegando aquele backup, um import DP, utilizando o SQL file, para generar um dump somente da estrutura da minha base de dados. Eu somente quero a metadata. Então, com isso, eu posso ver a estrutura como era um objeto em qualquer momento no tempo, no passado. Se eu preciso recriar, eu tenho toda a informação. Outra coisa muito útil com isso é quando você tem problemas com os desenvolvedores de performance. Quando um usuário me liga, Francisco, eu estou com um problema de performance no meu aplicativo, a primeira coisa que eu penso é, já mudaram um pacote, já mudaram um índice, já fizeram alguma coisa em produção que está afetando a base de dados. Eu ligo para a área de desenvolvimento, eles me falam, não, a gente não mudou nada, todo mundo é santinho aqui. E, ok, eu tenho que provar que alguma coisa mudou. Como é que eu posso provar? Se eu tenho o DMP generado, o dump com o SQL file
de ontem. Eu criei agora genero o SQL file, uso o diff, se eu uso o Linux, eu posso ver o que mudou entre ontem e hoje. Ah, olha esse índice que mudou. Nossa, 2 pacotes mudaram aqui. Isso mudou na base de dados. Eu posso identificar exatamente o que mudou, que está agora afetando a performance da base de dados dessa forma. Fácil, simples, e vai te ajudar a tirar dor de cabeça muito boa que você tem para solucionar o problema. Outra coisa que a gente pode fazer usando DataPump é criar cópias menores da base de dados. No exemplo que eu vou te dar, eu vou te mostrar como é que você pode fazer para utilizar o sample e o percent space. E basicamente, o que você fazer é isso. Eu tenho um problema, que minha base de dados de produção é 1 tera. Para teste, eu somente tenho 500 gigas. Para desenvolvimento, só tenho 100 gigas de espaço. Mas como é que eu vou clonar agora as coisas para ter a minha base de dados nos outros ambientes que é diferente? Eu posso utilizar o DataPump para dizer, ok, reduz, se eu quero criar um novo ambiente vazio, eu posso utilizar, criei a metadata 70% do tamanho original. Então ele vai ser 30% menor. O que ele faz, quando ele vai criar os objetos, ele vai reduzir em 30% o tamanho do initial and the extents dos objetos, para ser 30% menor. Com isso, eu posso utilizar outro parâmetro durante o import, chamado sample. O transformer que eu vou utilizar, eu uso no export, para baixar o tamanho, e vem com toda a data. Somente ele vai recriar com o tamanho da tabela menor, e vai estender segundo o tamanho da data que você vai botando ali dentro, ele vai estendendo. Então, no import, eu vou utilizar o sample, também 70%, onde ele somente vai importar 70% da data que está ali dentro, utilizando a integridade referencial. E agora você tem ela menor. Se 70% cabe for test, e se somente 50% cabe em desenvolvimento, eu vou utilizar o transform em 50% para baixar o tamanho das tabelas, e no importar eu vou utilizar o sample de 50% para somente importar 50% da data. E dessa forma eu posso criar tamanhos menores da sua base de dados em outros ambientes. E isso ajuda bastante também. Mas com o DataPump, eu posso fazer facilmente um clonado de usuários. Eu posso ter o usuário A e criar um usuário B durante o import e clonar rapidamente, que é muito fácil. Eu posso também mudar table spaces. Eu posso mudar, usando o remap table space, mudar um esquema completo de um table space para outro. Eu mudei a estrutura, criei um novo data files, mudei aquele para o SM, por exemplo, e agora eu quero mudar, switch para o novo table space. Eu posso fazer como eu faço com o RMAN, mudar os data files também, no remap data file, mudar a nível de data file. Posso também usar o flashback consistentes para backups. O DataPump, que muita gente não sabe, tem conexão com o flashback. Eu posso dizer, exporta minha data, como é que era ontem às 2 da tarde. Ele vai com o flashback, olha os flashback logs e exporta a data como é que ela era naquele específico ponto no tempo. Então, se alguma data danhou, você não quer utilizar o flashback database ou flashback alguma coisa, você pode simplesmente usar o DataPump para exportar a data como era naquela tabela 2 dias atrás, e daí importar de novo com outro nome e fazer alguma coisa que você quer. Você pode utilizar o DataPump para isso. Claro, vai depender do quanta data você pode aguentar para trás no flashback. Se você tem a data de contenção que aguenta 2 dias, você pode usar o flashback com o DataPump por 2 dias. Se ele aguenta 1 semana, você pode fazer 1 semana para trás. Se é 1 mês, você pode utilizar até 1 mês para trás. O importante com isso é que o pessoal não sabe que desde o 11G, deixa eu falar dessa forma. Quem aqui usava antigamente o export e import? Quem aqui usa o DataPump novo XPDP e MPDP? Quem antes utilizava com o export e com o DataPump o consistent? O programa... Ok. Por que você utilizava isso? Porque você queria ter uma visão consistente de toda a base de dados no momento que você exportava. Se você não usava o consistente igual a sim, basicamente, segundo a tabela que ia exportando, a visão que era naquele momento ele ia estar exportando. Então, podia ser diferente, porque vai mudando no tempo.
Então, usando consistência, ele tirava uma foto, um snapshot de como que era tudo e exportava em forma consistente. O que o pessoal não sabe é que a partir da 11G já não existe a opção consistente. Eu não posso dizer sim ou não. É sim sempre. Então, a única forma que eu posso mudar isso e usar o consistente em forma não, se eu quiser, por exemplo, é utilizar em Legacy Mode, e aí eu posso utilizar e setear de novo o consistente sim ou não, e se eu quero utilizar manualmente. Mas a melhor forma que eu uso para criar consistência é utilizando o flashback time, para manter a consistência a nível de flashback para um número de sequência ou um determinado período de tempo. Até hoje, às 3 da tarde, 5 minutos, eu quero tudo ter íntegro naquele ponto. Ok? Quem aqui usou o Data Recovery Advisor alguma vez? DRA. Muito bom. Qual é a sua experiência? Você gostou da ferramenta? Fantástico, não? É uma ferramenta maravilhosa que ajuda bastante o DBA. O pessoal que não sabe o que essa ferramenta faz, que a Oracle trouxe, ele criou digamos, um pequeno repositório como de inteligência, onde que agora o DBA, porque a hora que eu descobriu que o maior problema que os DBAs tinham é que quando tinha uma situação de crises, às vezes ficavam tão nervosos que eles não lembravam o que eles tinham que fazer para poder solucionar o problema rapidamente. E o grande problema que a gente tem é, quando estamos ferrados, a base de dados está embaixo, cada minuto que passa, a empresa está perdendo dinheiro. Então, a gente tem, quanto mais rápido a gente recuperar a base de dados, mais rapidamente a empresa volta a fazer dinheiro. Então, para fazer isso mais fácil para o DBA, a Oracle criou o Data Recovery Advisor, onde quando alguma coisa sai errada, eu posso usar o List Failure, ele vai listar todas as falhas que o Oracle encontrou que estão na sua base de dados, por exemplo, perdeu um data file, um tablespace está offline, um data file está corrupto. Ele vai encontrar a falha e vai te dizer, tem essa falha, é uma falha não muito grave, grave ou bem grave. Depois que eu tenho isso, ele reconheceu a falha, eu vou jogar o seguinte comando que é o Advise Failure. O Advise Failure vai te dizer, ok, ele vai chequear a sua base de dados de conhecimento e vai te dizer, ok, eu sei que problema que você tem, eu sei como solucionar, e como é que eu posso solucionar? Eu posso solucionar isso para você em forma automática, ou tem que usar passos manuais, ou uma combinação dos dois. Então ele vai te dizer o que ele pode fazer. Se ele te fazer, não, eu posso solucionar isso para você, beleza, eu vou jogar o seguinte, que eu dou dizer Repair, Failure, Preview. O que ele vai fazer? Ele vai te mostrar quais são os passos, os comandos que ele vai executar para solucionar o problema para você. Por exemplo, recuperar, fazer um restore, recovery de um data file, botar a base de dados no estado open, que tem que estar, ou o data file tem que estar open de novo, disponível, ou o tablespace, vai botar todos os passos lá. Se você gostou do que você viu, você vai dizer o Repair Failure, ele vai te perguntar, você tem certeza? Vai te mostrar de novo os passos, vai dizer, tem certeza que você quer executar isso? Você bota assim, e ele vai arrumar tudo para você. Então, você não tem que quebrar a cabeça para solucionar o problema. A outra forma de executar esse programa, utilizando o Repair Failure No Prompt, ele não vai te perguntar sim ou não, ele vai chegar e vai executar tudo direto. Na máquina virtual que eu ia usar, eu tinha uma aplicação que eu uso que simula situações de recuperação. Então, ele tem ao redor de 15 diferentes cenários. Você escolhe ou deixa a ferramenta escolher para você em modo randômico e você tem que solucionar o problema. É uma ferramenta muito boa que vocês vão receber com o material que eu vou dar para o Eduardo. Com isso, você pode praticar e você tem essa prática para utilizar tudo isso. Então, isso vai te ajudar bastante. Porque se vocês são DBAs, vocês têm que ser capazes de recuperar a sua base de dados. Senão, você está ferrado. Então, basicamente, isso é o que a gente vai ver o dia de hoje. Perdão que não pude ter a máquina virtual. Eduardo, como é que a gente está de tempo? 5 minutos? Então, antes de acabar, eu vou voltar aqui. Eu vou dar
recalcar um pouquinho mais o que a Vicky e o Roland estavam falando antes da minha apresentação sobre o programa ACE. A ideia é que eu sei que na América Latina a gente tem bastante capacidade humana e tecnológica, e a gente tem bastante pessoal para mudar aquela informação que eles estavam mostrando para a gente, que a gente é a menor área de Oracle Aces no mundo. A gente está crescendo bastante, é que mais cresce, mas a gente continua a menor. A ideia é mudar isso. Para mudar isso, você tem que nominar alguém. É impossível para a Oracle saber quem é quem no mundo Oracle, quem ele merece ser reconhecido com um award da Oracle Ace, ou Associate, Oracle Ace ou Ace Director, mas é impossível para eles saberem que o pessoal, a gente, deixe eles saber quem que a gente é. Porque eles não têm como estar monitoreando milhões de pessoas no mundo para saber quem é quem. A gente tem que falar, a gente tem que nominar. Se você não bota a voz lá, se você não deixa alguém saber quem que você é, ou quem que um amigo seu é, a Oracle não tem como saber. E a gente pode mudar isso. A ideia é que a gente cresça o número de Oracle Ace Associates, se vocês estão começando. Comece a se preparar, mudar para Oracle Ace, crescer e se transformar, se quiser, no futuro, um Oracle Ace Director. Ser um Oracle Ace Director tem vantagens, como a gente fala. Um Oracle Ace, por exemplo, ele não tem nenhuma responsabilidade com a Oracle, é somente um prêmio, onde que você ganha, nos fóruns você tem o símbolo de Oracle Ace, você ganha um suéter bem bonito da Oracle Ace, uma placa do prêmio que você recebeu, você tem outra coisa boa que você tem acesso ao Oracle Open World grátis, para ir para o Oracle Open World, mas você tem que pagar o seu hotel, você tem que pagar o seu passagem de aéreo e tudo aquilo. Não é tão maravilhoso. E você não tem nenhuma responsabilidade. A Oracle não espera que você faça alguma coisa por eles. Porque o Oracle Ace é um prêmio que você está ganhando a sua trajetória, a tudo que você está fazendo pela comunidade, é tudo o intercâmbio de conhecimento que você está fazendo com a gente do seu país, da sua área, da sua região. Com o seu blog, fazendo artículos, apresentando-se, webinars, white papers, tudo o que você faz. Então, é um prêmio por tudo, pelo suor que você deu na camisa para a comunidade. O Oracle Ace Director é mais um status, onde a partir do momento que você se transforma em Ace Director, você tem responsabilidades e obrigações com a Oracle. Então, eles vão apostar em você, eles vão te ajudar a você desenvolver, vão te ajudar que você possa evangelizar o Oracle ao redor do mundo, mas você tem que manter os blogs, fazer trabalho, apresentar, fazer tudo o que você quiser. Entre alguns benefícios que você tem, agora você vai ganhar entrada de novo para o Open World, mas agora eles vão te pagar o passagem aéreo, vão te pagar o hotel, e você pode ir, beleza. Você tem acesso a briefings com os Product Managers para saber onde é que os produtos estão, a direção, e eles vão te perguntar por informação, e você pode aprender coisas e saber coisas que vão acontecer antes de qualquer pessoa no mundo. Como Oracle Ace Director, junto com a comunidade Oracle, como os grupos de usuários, ele se transforma num canal de comunicação entre a Oracle e os usuários. Então, você vai ser um filtro para dar para a Oracle o que eles precisam saber para a comunidade e vice-versa. É muito bom e são muitas coisas que podem acontecer. Graças a isso eu posso participar com beta testing e posso ter acesso a muita informação que antes eu não tinha. Eu posso viajar ao redor do mundo, como é que eu faço? Eles pagam meu passagem de avião, eles pagam meu hotel, mas a gente continua dando o nosso tempo, sem trabalhar e pagando por outras coisas para a gente mesmo, mas agora a gente tem ajuda da Oracle, não tenho que pagar meu próprio passagem de avião e tudo cada vez que eu sou aceitado para falar numa conferência do meu próprio dinheiro. Isso também ajuda bastante. É uma forma, eles me ajudam a que eu possa espalhar a voz e me ajudam para que eu possa continuar evangelizando. Eu ajudo eles também dando informação para trás. Então, para acabar com tudo, é basicamente uma piada que eu vou falar de o que vocês têm que fazer sobre a iluminação. Tinha um cara de 95 anos que todas as noites rezava para o Senhor, dizendo: Senhor, por favor, me ajuda a ganhar a loteria. Era todo dia, toda noite, rezando, rezando, rezando. Um dia Deus não aguentou mais e respondeu: meu filho, eu vou te ajudar a ganhar a loteria. Mas, pelo amor de Deus, joga! Como é que ele queria ganhar se ele não jogava? É a mesma coisa com o Ace. Como é que você quer ser reconhecido
se ninguém faz a Oracle saber o que você está fazendo. Então, façam uma nominação e ajudem a crescer os números de ACEs na região com a OTN. Com isso, basicamente, tem minha informação. Se alguém tem alguma pergunta, eu vou estar ao redor aqui, indo para as outras sessões. Você tem uma, rapidamente? É nativo, todas as versões, tem licença. Desde a versão 10 está disponível da Standard e a tua Enterprise. Então, qualquer pergunta, porque já acabou o tempo, já me estão falando, eu vou estar todo dia aqui, vocês podem se aproximar, eu não mordo, então eu vou estar à toda disposição para responder perguntas, ajudar no que seja possível, referente a Oracle, referente ao programa ACE, e, por favor, desfrutem do dia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Francisco.